não é dar umas pedradinhas na pessoa, não. É pegar pedras e pedras grandes e matar a pessoa de tanta pedrada. E na verdade, Saulo se alegrou com aquilo. Ele também queria, ele concordou. Só não atirou pedras porque, uma outra coisa estranha, né? Ele não tinha idade. Havia uma lei entre os judeus que somente numa certa idade que poderia participar de uma crueldade dessas. Então nós diríamos, olho por olho, dente por dente. Se esse homem se alegra em matar um outro, porque é cristão, porque é discípulo de Jesus, a pedradas, esse homem precisa morrer também. Ele tem que ser apedrejado. Como é que Deus dá a volta por cima? Assim? Não. É bem ao contrário. Ele pega o perseguidor e o transforma em apóstolo. E nós vimos a narrativa. Até começa a narração dos Atos dos Apóstolos, dizendo assim: Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Quer dizer, havia ódio nos poros dele. Ele respirava e transpirava ódio. E ele vai para Damasco, já com cartas dos chefes dos judeus, para, chegando em Damasco, acabar com aqueles homens, trazê-los presos, condená-los à morte, porque ele queria acabar com os cristãos. E lindíssimo, no caminho, de repente ele é envolvido por uma enorme luz, ele não vê ninguém, mas ele ouve, e é Jesus que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não imaginava que fosse Jesus, só viu a luz. E o próprio Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e agora estás perseguindo. Interessante, na verdade, Saulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus e os cristãos são uma coisa só. Então Jesus pode dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu estás perseguindo a mim, não é apenas aos cristãos, não, é a mim que tu estás perseguindo. Só a resposta de Jesus, como que aterra Saulo, e ele se rende diante de Deus e pergunta: que devo fazer, Senhor? E Jesus responde: entra na cidade e lá te vai ser dito o que deves fazer. Interessantíssimo isso. E Jesus podia dizer a ele tudo e fazer tudo. Jesus podia converter aquele homem ali naquela hora, mas não. Ele manda que ele entre na cidade e lá lhe vai ser dito o que é que ele deve fazer. Eu sempre me perguntei por que é que Jesus agiu assim. E a resposta que eu tenho para mim e passo para os meus irmãos é esta: é que Saulo, e agora São Paulo, estava começando uma fase nova, porque os apóstolos, os discípulos viram Jesus, acompanharam Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, ouviram com os ouvidos deles a voz de Jesus, tiveram contato pessoal com Jesus. Saulo já não. Saulo começa um tempo daqueles que não viram Jesus, daqueles que não estiveram com Jesus, mas se converteram, foram tocados, se transformaram. Paulo é um de nós, que nós vimos Jesus, porque Jesus viveu 2000 anos atrás, agora 2000 e tantos anos atrás. Então, não vimos Jesus, não estivemos com Jesus, não escutamos com os nossos ouvidos, não tocamos
em Jesus, como aconteceu com Paulo. Paulo começa uma fase nova, é a nossa fase. Ele começa um tempo novo, é o nosso tempo, onde sem ver nós acreditamos, sem tocar nós acreditamos e nos deixamos tocar pelo Senhor. Nós nos rendemos como Paulo rendeu-se. Veja, já a primeira coisa foi essa. Ele era um perseguidor, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele já se rendeu. Essa foi a primeira coisa. Guarde bem, a primeira coisa que acontece com Saulo, ele se rende ao Senhor, se rende. Até então, ele estava cheio de fúria, cheio de ódio, ele queria fazer, ele queria destruir. Agora não, ele simplesmente se rende. Até podemos dizer, deixou de ser aquele homem cheio de ódio, cheio de furor, deixou, perseguidor. É um homem rendido ao Senhor. E que já começa obedecendo. Jesus disse, entra na cidade, lá te vai ser dito o que deves fazer. O orgulho de Saulo precisava ser vencido assim. O orgulho daquele homem precisava ser vencido assim. Ele tinha que aprender a obediência, e a gente aprende a obediência obedecendo. Daí para frente, e aí está uma segunda coisa. Saulo, que abriu um tempo novo, que é o nosso tempo, começou tudo isso, se rendendo a Deus e obedecendo. Meus irmãos, não há conversão sem obediência, não há transformação de vida sem obediência. É impossível ser apóstolo, ser evangelizador, é impossível ser de Jesus sem obedecer. E na verdade todos nós temos que aprender muito isso. Nós somos ainda muito cheios de nós mesmos. E temos que aprender a obediência, como Paulo estava aprendendo a obediência. Ele até podia, mas, Senhor, se queres alguma coisa comigo, fala ao Senhor. Mas não, Jesus não quis falar com ele, Jesus quis que ele obedecesse, só, que entrasse na cidade, lá te vai ser dito. E o que Jesus faz? Vai falar com Ananias. Ananias era um homem simples do povo. Veja, era um cristão recente, porque tudo começou em Pentecostes. Porque antes disso, Jesus foi perseguido, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, Jesus foi morto na cruz, Jesus foi sepultado, ressuscitou. E aconteceu o Pentecostes. Então, aquelas grandes conversões em massa, porque rapidamente foi 3.000 logo no dia de Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, mais 2.000, tudo começou depois de Pentecostes. Ananias era um desses, era um cristão novo, que começou a conhecer Jesus a partir de Pentecostes. E Jesus fala com Ananias, e manda que Ananias vá àquela casa, naquele lugar, dizendo, lá está Saulo. E uma frase que me chamou a atenção é esta, em que o próprio Jesus diz a ele, ele está rezando. Nós encontramos mais uma característica. Saulo, que começou um novo tempo, ele se rendeu ao Senhor, ele obedeceu e estava aprendendo a obediência. Você imagina como ele ficou confuso, porque apareceu para ele aquela luz, daquela luz ele ouviu a voz disse que era Jesus a quem ele estava perseguindo, ele ficou convencido, ele acreditou, tanto assim que ele se rendeu, ele obedeceu àquela voz, mas ele estava cego. Logo depois de ver aquela luz, ele ficou cegado, então tiveram que carregar. Saulo, que sempre andou com as próprias pernas, Saulo que sempre fez a própria vontade, que foi sempre muito autônomo, muito independente, agora está
ali necessitado de tudo, ele é obrigado a deixar que o tomem pela mão e o levem. Ele nem sabia como entrar na cidade, nem sabia para onde ia, nem chegou a conhecer a casa onde ele estava, porque ele não via nada. Então imagina como ele ficou confuso com tudo isso que aconteceu. E o que ele fez? Deixou-se vencer pela confusão? Não. Saulo estava em oração. O próprio Jesus disse a Ananias: ele está rezando. E todos aqueles que querem ser atingidos pelo Senhor, agraciados pelo Senhor, todos aqueles que precisam mudar de vida, e é claro, só o Senhor pode fazer isso, a regra está aí, ele está rezando. É preciso rezar, senão é impossível. Quando Ananias escuta Jesus dizer isso, ele estranha, e diz: mas Senhor, aquele homem, todos nós sabemos como está perseguindo os cristãos, ele veio aqui para acabar com a gente. Jesus disse: não, Ananias, aguarda, eu sei quem ele é, e quem ele será para mim. Ele será um vaso escolhido, e além disso, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai ter que sofrer por mim. Jesus logo acrescenta o quanto ele vai ter que sofrer por mim. Jesus dizia que ele teria uma grande missão, e teve, mas também teria muita dor, muito sofrimento, e teve também. Ananias se rende, também ele se rende e vai para aquela casa. E que bonito. Quando ele chega, ele se apresenta e diz: Saulo, esse Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, apareceu também a mim, e falou a mim, e mandou que eu viesse aqui, para impor as mãos sobre você, e rezar por você, para que você recupere a vista, e para que você fique cheio do Espírito Santo. E aí está o importante. Por um lado, Saulo precisava voltar a ver, e claro, voltar a ver era justamente deixar a antiga visão e ter agora a visão nova. Deus estava mudando a vida dele completamente, era uma grande guinada que Deus fazia na vida dele. Saulo precisava enxergar de novo, e enxergar de maneira totalmente nova, ter uma nova visão. Mas para que tudo isso acontecesse, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, ele precisava ser batizado no Espírito Santo. E quem transmite isso para Saulo é Ananias. Repito, um homem simples, um cristão novo. Ele chega, ele impõe as mãos, ele reza. Veja bem, Jesus não apareceu naquela hora, Jesus não se manifestou. Não foi Jesus que fez. Veja bem, Jesus podia ter feito tudo já com Saulo lá no caminho de Damasco. Jesus aparecia, Jesus falava, Jesus já derramava o Espírito Santo sobre Saulo e já mandava Saulo entrar na cidade para pregar, para falar de Jesus. Só que não foi assim. Por quê? Porque Saulo estava começando um tempo novo, o nosso tempo, onde nós não vemos Jesus, onde nós não encontramos Jesus, onde Jesus não vem para nos encher com o Espírito Santo. Não, tudo tem que ser pela fé. E mais ainda, uns têm que ser canal para os outros, uns têm que ser instrumento para os outros. É por isso que Jesus pega Ananias, um homem simples do povo lá de Damasco, e Ananias que vem para orar por Saulo, para conseguir um milagre, a cura dos seus olhos, para ele voltar a ver, e para fazer com que ele ficasse cheio do Espírito Santo. E veja, Ananias fez, Ananias obedeceu, Ananias impôs as mãos, orou sobre ele, e as duas coisas aconteceram. Saulo voltou a ver, diz os Atos dos Apóstolos, que caíram como que escamas dos seus olhos. E ele voltou a ver, e ficou cheio do Espírito Santo. Tanto assim, que logo depois de narrar isso, o próprio livro dos Atos diz que ele se alimentou, sentiu-se novamente reanimado e foi para Damasco. E diz aqui textualmente, eu prefiro ler: e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é
o Filho de Deus. Os Atos dos Apóstolos, leitura de hoje, não entrou esse pedaço, mas logo em seguida, nos Atos está isso, que as próprias pessoas perguntavam, mas não é esse que todos nós sabíamos que perseguia os cristãos, que veio para cá justamente para acabar com eles, levá-los presos e até mesmo levá-los à morte? E como é que o vemos agora pregar a respeito de Jesus? Mas Saulo, pelo contrário, continuava pregando e convencendo a muitos de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Filho de Deus. Podíamos dizer, transformação total. E qual foi a chave de tudo isso? Foi o batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, esses tempos novos que Paulo inaugura e que são os nossos tempos, nós somos desse tempo, onde não vemos Jesus, onde não tocamos em Jesus, onde Jesus não vem para nos encher com o Espírito Santo, não. Mas onde uns oramos pelos outros, onde uns impomos as mãos sobre os outros, onde conseguimos a graça. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus, mas Ele precisa que nós sejamos os seus canais, que nós sejamos os instrumentos dEle. Foi o que fez Ananias, é o que nós fazemos uns com os outros. E aí que está, precisamos render-nos a isto. Por um lado, temos que ter a humildade de aceitar que alguém venha, que alguém que já recebeu essa graça do batismo no Espírito Santo, reze por nós, imponha as mãos sobre nós e peça para que nós sejamos batizados no Espírito Santo. E é claro, nós precisamos querer como Saulo, precisamos nos render, estar dispostos, abertos, obedientes a isso que Jesus tem para nós e quer para nós e do que nós precisamos. E quando nós nos rendemos, quando alguém vem e ora por nós, maravilhas acontecem, como aconteceu com Paulo. Esses são os tempos novos que nós estamos vivendo. Estamos começando o acampamento de São José, o chefe da Sagrada Família. Como é que as nossas famílias vão se transformar? Porque nós vemos a situação das nossas famílias. E aliás, pela situação que as famílias estão passando, todas as nossas famílias estão correndo risco. Eu não estou dizendo que a sua família esteja mal, mas eu estou afirmando porque isso é real, a sua família corre um risco. É como num tempo de epidemia. A doença é transmissível e ela vai passando de uns para os outros. Gente, parece que aconteceu uma epidemia com as nossas famílias. Os problemas dos casais, os problemas das famílias, a separação dos casais, a ruptura, a quebra das famílias. Famílias que ficam realmente quebradas, principalmente pela separação dos pais, mas muitas vezes, mesmo que não chegue a isso, mas por causa do adultério do pai, por causa da bebida do pai, por causa do nervosismo ou da cabeça fraca da mãe, da esposa, famílias quebradas e os filhos sofrendo. É uma epidemia que aconteceu com as nossas famílias. E quantos filhos dando o maior trabalho para os seus pais, quantos filhos que entraram para as drogas, quantos filhos que entraram para uma vida prostituída, mas se graças a Deus não acontece isso, mas quantos filhos dando trabalho, em que pai e mãe não sabem onde eles andam, um final de semana como esses, pai e mãe não sabem onde o filho foi, onde a filha foi, e o que andou fazendo. E quantas coisas eles aprontam, os pais sabendo ou os pais não sabendo. Realmente uma epidemia pegou as nossas famílias. E como isso pode se mudar? A receita está aqui. Esta é a receita. A mudança, a transformação está no batismo no Espírito Santo.
E é importante que nós, igreja, entendamos cada vez mais isto. E é interessante, o Senhor começou a partir de Saulo. Claro, é importantíssimo que o chefe da família seja um homem cheio do Espírito Santo. É importantíssimo. Não basta que os filhos sejam, não basta que a esposa seja, porque o chefe é o chefe, o cabeça é o cabeça. E benditas sejam as famílias que têm esta graça. E se não tem, é preciso conquistar. É preciso orar muito. É preciso penitenciar-se, é preciso jejuar, é preciso dobrar os joelhos, é preciso calejar até mesmo os joelhos de tanto rezar para conseguir esta graça. Hoje nós podemos proclamar, todas as nossas famílias precisam ter o chefe dessa família, o pai dessa família, um homem cheio do Espírito Santo. Precisa, é uma necessidade. Eu digo, não é um capricho, não é algo mais, não é uma coisa esquisita, não, meus irmãos, é uma necessidade. Agora, claro, não pode também parar só no pai. Muitas vezes, graças a Deus, começa pelo pai. E isso é uma grande graça. Começa pelo esposo. E é uma grande graça. Ou começa com alguém que, graças a Deus, já era batizado no Espírito Santo, se casa e já é cheio do Espírito Santo. E já começa bem a sua família. Mas muitas vezes não é assim. Então Deus busca outros meios, porque Deus se obrigou a respeitar a nossa liberdade. Se aquele homem não quer, se aquele homem está num caminho errado e teima num caminho errado, Deus não pode forçá-lo. E Deus aceitou não forçar, porque Deus respeita a nossa liberdade. Então respeita a liberdade desse homem. E Deus então vai buscar um outro meio. Muitas vezes é um filho, é uma filha que começa a fila. Muitas vezes é a esposa, é a mãe daquela casa. Mas ninguém na família, ninguém naquela casa é agraciado com o batismo no Espírito só para si. Não. É agraciado um membro da família para que a partir dele todos sejam cheios do Espírito Santo. É como fogo. A chama está aí. Se você encosta um papel, se você encosta um pano, muito mais se você aproximar a gasolina, desta chama, vai queimar, e você sabe que queima. Você sabe que eu sou muito menino, né? Mas afinal das contas, vou até rasgar, né? Que as coisas concretas se gravam em nós. É isso que Deus quer de você. Se você já recebeu a chama, se você já recebeu a grande graça de ser batizado no Espírito Santo, não é para você simplesmente ficar na sua. Não. Deus quer que todos os membros da sua família. Quantas pessoas são na sua família? É claro, você tem um pai e tem uma mãe. Deus quer que seu pai seja um homem cheio do Espírito Santo. Deus quer que sua mãe seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas certamente você tem irmãos. Quantos irmãos você tem? Deixa eu tirar do pai aqui, né? Um pedaço. Quantos irmãos você tem? Você tem 2 irmãos? Você tem 3 irmãos? Cada um desses seus irmãos precisam ser cheios do Espírito Santo. Você tem mais irmãos? Graças a Deus. Então, também esses outros irmãos, também essas outras irmãs precisam ser cheios do Espírito Santo. Todos eles. Mesmo que fossem 5, 6, 7, 8, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. E tudo isso começa por alguém. Começou por você? É o pai? É a mãe? É um dos filhos? O importante é que aquele que já está cheio do Espírito Santo, você que já está cheio do Espírito Santo, você passe
este fogo para os seus. A começar de um, por exemplo. Você precisa fazer como Ananias. E essa é a ordem. Ananias teve que sair da sua casa. Ele estava com medo, ele estava assustado. Senhor, o Senhor não sabe quem é esse homem? Quem é esse Saulo que apareceu aqui? O Senhor não sabe que ele é um perseguidor? Ele é um homem cheio de ódio, um homem autoritário, um homem áspero, um homem intratável, um homem que não tem jeito. E o Senhor manda agora que eu chegue lá e vá levar o Espírito Santo para esse homem, que eu ore por ele, para que ele seja curado da sua cegueira e fique cheio do Espírito Santo. O Senhor não sabe quem ele é? E Jesus disse, eu sei muito bem quem ele é e quem ele vai ser. Ele vai levar a minha palavra até os confins da terra. Eu também vou mostrar a ele o quanto ele vai ter que sofrer por mim. Talvez você assustado também. Diga para o Senhor, se o Senhor soubesse como é que é a minha família. Jesus disse, eu sei como é a sua família. E foi por isso que eu batizei você no Espírito Santo em primeiro lugar. Agora na comemoração do 100%, né, no Glória, nós tivemos essas bolas, a beleza dessas bolas coloridas. Jesus podia dizer, você que recebeu em primeiro lugar a graça do batismo do Espírito Santo, não fique aí com toda esta bola, né? Com a bola cheia, como se você fosse... Sim, eu batizei você no Espírito Santo, mas não é só para você. Você precisa se mover. Ananias tinha medo de ir até Saulo, e dava medo mesmo, mas Ananias precisava ir. Até mesmo Saulo estava cego, e antes de ele ser batizado no Espírito Santo, ele precisava ser curado da sua cegueira. Talvez as pessoas da sua casa estejam cegadas. Talvez você que é filho ou filha, talvez seu pai esteja cego. Cego no seu autoritarismo, na sua brutalidade, como era Saulo. Cego no seu machismo, cego quem sabe no adultério, cego talvez na bebida, cego. Talvez seja até uma pessoa boa, sem grandes defeitos, graças a Deus, mas que deixou Deus longe, que deixou a igreja mais longe ainda. E você, claro, tem medo de chegar até Ele, mas você precisa, mesmo que seja seu pai, você precisa chegar. Mesmo que seja seu irmão já casado, você precisa chegar até Ele. E tenha certeza, uma vez que você está cheio do Espírito Santo, na hora que você chegar, é imediato. Olha aqui, encostou, aconteceu. Quer segurar? Ótimo, faz favor, Ananias, fica aqui mesmo, hein? Agora você não foge de mim, está aqui, e vai queimar até o fim. Tenha certeza, porque não é você, é a chama que está em você. Se essa vela está sem chama, agora eu posso encostar até o livro inteirinho. Encosto o livro aqui. Vai queimar? Coisíssima nenhuma. Eu posso até encostar minha Bíblia, que não vai queimar. Se eu fizesse assim com a Bíblia antes, quando a chama estava aí, coitado de mim, já tinha minha Bíblia todinha queimada. Não é a vela. Essa vela aqui apagadinha não faz nada. Faz alguma coisa? Não faz. Não é você, é a chama de Deus em você. Daí sim, daí a coisa muda. Me ajuda aqui agora. Bom, você prefere com fósforo, melhor. Isto. A chama voltou pequenininha, cresceu, está grande de novo. Agora, vem cá. Agora, cuidado com essa chama.
Cuidado com essa chama, porque o que você encostar aí, vai queimar. Se eu encostar o meu paramento, já queimou. Queimou ou não queimou? Queimou. Então, cada um dos membros da sua família, o pai, a mãe, um por um dos filhos, e bonito, pode ser que depois comece a passar para o outro. E talvez até esse aqui, novinho, vai passar para outro. É só encostar. Nem precisa ser uma velona desse jeito. Gente, quem tem a chama, passa a chama. Passa ou não passa? Quem tem a chama, passa a chama. Se encostar aqui, vai começar a queimar o meu livro. Está queimando? Está queimando. Se você não quiser que queime, tem que apagar logo. Você entendeu? Obrigado, pode devolver a vela. Precisamos ter essa coragem. E é assim que nós estamos começando a festa de São José Operário, o pai da Sagrada Família. Você é o pai dessa família. Você que está aqui, você que está em casa, você é o pai dessa família. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Precisa por você, precisa pela sua família, precisa pela sua esposa, precisa pelos seus filhos, precisa. Você precisa ser uma vela acesa, uma tocha acesa. Você precisa da chama de Deus em você. O único jeito de você ter a chama de Deus em você é você ser cheio do Espírito Santo, é você ser batizado no Espírito Santo, como aconteceu com Saulo. Você precisa para você se transformar como Saulo se transformou. Que beleza! E mais ainda, a vida de Saulo foi uma contínua transformação, até se tornar Paulo e até se tornar São Paulo. A vida dele foi uma contínua transformação. Ele teve que lutar muito contra o seu temperamento. Saulo tinha um temperamento fortíssimo. Como ele teve que lutar, como ele teve que se empenhar. Foi uma luta, foi uma briga com ele mesmo. Mas pelo Espírito Santo, pela correção dos outros, pelos problemas que ele enfrentou, pelos fatos da vida, ele foi mudando e não parou de mudar. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Mas além de precisarmos para nós, para a nossa transformação, por causa da nossa família, por causa de cada um dos membros da família, que também precisam ser cheios do Espírito Santo. Você é a mãe dessa família. Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Não basta ser uma boa mãe. Boas mães existem muitíssimas. Infelizmente temos poucas mães, poucas mulheres, poucas esposas cheias do Espírito Santo. E mais ainda, esposas, mães, mulheres, que pegam essa chama e passam para os outros, sem receio. Eu repito, Ananias estava cheio de medo de ter que enfrentar Saulo. Realmente era um risco, era um perigo enfrentar aquele homem, mas ele enfrentou, porque não era ele enfrentando, ele viu o efeito, era a chama de Deus que estava nele e que transformou Saulo. Imagine só a responsabilidade de Ananias se ele não entrasse na casa de Saulo, se ele não enfrentasse aquela situação, se ele não impusesse as mãos sobre ele, se ele não orasse por ele. Se aquele homem não fosse curado da vista, e se aquele homem não fosse cheio do Espírito Santo. Já imaginou a responsabilidade de Ananias? Gente, o cristianismo não tinha chegado aqui, porque o cristianismo chegou à Europa, e depois a Europa chegou aqui às Américas, através da pregação de São Paulo. Não foi outra coisa. Se Ananias não fizesse isso, a responsabilidade era dele. Deixa eu dizer, você não imagina o que Deus quer fazer com os membros da sua família. O que Deus quer fazer com o seu filho, com a sua filha. Você não imagina. Meu pai e minha mãe não imaginavam o que Deus ia fazer comigo. Claro, eu sou pequenininho, mas você vê quanta coisa Deus fez na minha vida. Meu pai e minha mãe não imaginavam.
Digo mais, os meus superiores que eu tive no seminário, mesmo depois que eu já era padre, não imaginavam que Deus fosse fazer isso. Eu era uma pessoa comum, até um seminarista comum, um padre comum como os outros. Ninguém imaginava o que Deus ia fazer. Não estou me exaltando, mas eu sei o que Deus fez através de mim, não posso negar. Acabamos hoje a beleza da campanha, um verdadeiro milagre. 31% dos 7 milhões, que era a nossa campanha, nestes 3 dias apenas. 11% anteontem, 10% ontem, 10% hoje. E certamente quando verificarem tudo nos bancos, pode ser que na segunda-feira ou amanhã a gente venha com a notícia que não foi apenas 100% não, foi 101%, como já aconteceu outras vezes, quem sabe 102%, 103%, já aconteceu isso aqui. É um verdadeiro milagre, mas ninguém podia imaginar, eu era o que menos podia imaginar isso. Quanto mais meu pai, minha mãe, meus superiores, meus colegas. Mas nós não imaginamos o que Deus faz com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque até um papelzinho pego no chão. Olha aqui, tem 3 papeizinhos aqui. Um maiorzinho, um menor, e um menorzinho, um menorzinho, um menorzinho. Ele aqui não é nada. Mas se encostar na chama, mudou aí. Tem que até depressinha, viu como pegou fogo no instante? Até eu diria, quanto menor, mais rápido é. É isso que Deus quer. Não pense, eu sou pequeno demais. Não. Diante da chama, o pequeno pega fogo no instante. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Igualzinho esse papelzinho que eu cheguei lá, quase queimou o meu dedo. Porque eu era pequeno, era mesmo. E não deixei de ser. Obrigado. O aplauso é para você em primeiro lugar. Se você se considera alguém muito pequeno para isso, você não imagina o que Deus pode e quer fazer com você. Eu digo francamente, eu não imaginava, nunca podia esperar que Deus fizesse tudo isso. Você não imagina o que Deus pode fazer com um homem, com uma mulher cheio do Espírito Santo, com um rapaz, com uma moça, até mesmo com um menino, uma menina cheio do Espírito Santo. Por isso você precisa conquistar que um por um dos membros da sua família seja cheio do Espírito Santo. E que bonito. Hoje na Canção Nova, uma menina faz 15 anos, e o Davi pequenininho deve fazendo 3 anos. 3 anos, Uma menina faz 15 anos, filha de um dos nossos casais, e um menininho faz 3 anos. Nós não imaginamos o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então também seus filhos. A Jéssica, que faz 15 anos, e precisa ser cada vez mais uma menina cheia do Espírito Santo. E o Davi também. Precisa ser um menino cheio do Espírito Santo. Nesses dias, o Davi deu uma lição assim para a gente, que a gente ficou boca aberta. Eu também fiquei de boca aberta diante daquilo que o Davi fez. Completou 3 anos hoje. Você sabe que a avó da Carla faleceu no dia da ressurreição, no dia de Páscoa. 6:30 para 7 horas. A avó Nair, não é isso mesmo? A avó Nair faleceu. A avó Margarida, que é a avó da Carla, e todos nós chamávamos carinhosamente de vó, a avó Margarida, faleceu. E daí no domingo seguinte, a Carla levou os 2, a Rebeca e o
o Davi para a missa, lá no nosso instituto. E no caminho o Davi perguntou, por que a gente tem que ir na missa? E a Rebeca, muito esperta, respondeu, porque Jesus ressuscitou. O Davi olhou assim e disse, oba, então vou ver minha avó. Você entendeu? Na hora que falou que ele tinha que ir à missa, porque Jesus ressuscitou, e lá ele ia ver Jesus ressuscitado, disse, oba, eu vou ver a minha avó. Esse é um menino que não tinha 3 anos ainda, já tinha na cabecinha dele, eu não sei como é coisa do Espírito Santo. Claro que sem ver ele viu a avó dele. Mas você entendeu? Os nossos filhos precisam ser cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer, os seus filhos, mesmo que pequenos, não se arreceiem não. Crianças hoje com 6, com 7 anos, e até com menos, com 5, com 4 anos, já podem ser cheias do Espírito Santo, já podem estar também orando em línguas, já podem ser usadas por Deus. Há um menino que nós conhecemos muito bem, Mateus, um moreninho assim, firme, pequeno, novinho, ele chega firme, né? E já vai impondo as mãos na cabeça da pessoa, já vai orando, né? E com convicção, e não é imitação não, porque muitas outras crianças já viram isso. As nossas crianças com 4, com 5, com 6, com 7, podem ser cheias do Espírito Santo. Digo mais, precisam ser cheias do Espírito Santo, antes que o mundo as pegue. Antes que o mundo as pegue. Muitos de nós temos a tristeza de perder os nossos filhos, porque não os vacinamos. E gente, o batismo no Espírito Santo é muito mais do que uma vacina, muito mais. Alguém que foi batizado no Espírito Santo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser o mesmo. Pode ser que depois tenha as crises da meninice, tenha as crises da adolescência, pode ser que tenha as crises da juventude, pode ser que na juventude ele se afaste um pouco, ela se afaste um pouco, mas não tem como, é irresistível. Batizado no Espírito Santo, batizado está. Ele pode até na revolta dar uma voltinha, mas não consegue. A própria graça do batismo no Espírito Santo é como um imã e traz de volta, e traz de volta, e traz de volta, e traz de volta. Você, mulher, mãe, esposa, quer que seu marido seja fiel a você, fiel à sua família. Você quer que seu marido ame, não somente até a morte, ame você sim, ame a sua família até a morte e continue amando depois muito mais na vida eterna. É isso que você quer? Claro que é isso que você quer. Faça com que seu marido seja cheio do Espírito Santo. É a melhor maneira de você amarrar, a melhor maneira de você prender. É a prisão que não é a prisão, é a amarra que não é a amarra. Você vai amarrar o seu marido na dependência de Deus. Você vai prender o seu marido a Deus. Ele vai ser prisioneiro de Deus. Ele vai ser irresistivelmente atraído por Deus, mesmo que ele queira se afastar, mesmo que ele se afaste. Porque ele é batizado no Espírito Santo, é como alguém que está com um imã. Ele vai ser atraído, ele não vai aguentar, ele vai voltar. A mesma coisa, você marido, você quer que a sua esposa seja fiel, que ame você, a sua família, até o fim e na eternidade. Você precisa conquistar que ela seja batizada no Espírito Santo. Você quer que cada um dos seus filhos permaneça com você. Se crie, se eduque do jeito que você quer, na igreja, para Deus. Leve seu filho, leve sua filha, seja criança, seja adolescente, seja jovem, não tenha medo. Ananias tinha medo
de chegar-se a Saulo, e dava medo mesmo, eu repito. Talvez você tenha medo de se chegar a seu filho jovem, a sua filha jovem. Talvez você tenha medo, receio de chegar a seu filho, a sua filha adolescente, 14 anos, 13 anos, 15 anos, 16 anos. E talvez dê medo mesmo. Mas apesar do medo, faça de tudo, reze, insista, jejue, faça o que for preciso, mas conquiste de Deus essa graça, que seu filho e que sua filha, e todos eles, sem exceção, casados ou solteiros, grandes ou pequenos, sejam todos cheios do Espírito Santo. Gente, é o jeito de garantirmos as nossas famílias, é o jeito de fazer das nossas famílias, família de Nazaré. E daí aquilo que está no Evangelho vai acontecer com eles. Jesus é o pão da vida. Aquilo que Jesus disse é real: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que você quer para seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã. É isso que você quer. Primeiro, que seja 100% cristão nessa vida, e que depois o Senhor o ressuscite no último dia. É isso que você quer. E como é que nós vamos ser garantidos de sermos ressuscitados no último dia? Gente, é pela graça do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma marca muito mais forte do que aquela marca com que nós marcamos o gado. Nós marcamos o gado com ferro em brasa. Nosso gado também é marcado, precisa ser marcado. Você já ouviu o Eto falar dos bois que nós temos aí, que tem sido uma salvação para nós? Foi o jeito que Deus nos deu para ajudar também nas nossas finanças. Estão todos marcadinhos. E aqueles bois brancos, Nelore e tal, aparece clarinho ali a marca, e é a marca da Canção Nova, são todos Canção Nova, né? Marcadinhos lá. Mas o batismo no Espírito Santo é uma marca muito mais forte, profunda, indelével. Indelével quer dizer indestrutível. Aconteça o que acontecer, a marca está ali. E tenha certeza, quando o Senhor vier, e quando os anjos forem recolher os eleitos por todos os lados, a marca que eles vão encontrar é a marca do batismo no Espírito Santo. Tenha certeza que é isso. E todos os eleitos vão ser recolhidos. E aqueles que morrerem, e morreram com a marca de Cristo, porque morreram em Cristo, serão ressuscitados. E vivos e mortos, os vivos transformados, os mortos ressuscitados, nos reuniremos para o grande triunfo do Senhor, cumprindo a palavra que Ele deixou para nós hoje no Evangelho. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a grande verdade. Diga comigo: eu quero ressuscitar, Senhor. Quero ressuscitar no último dia. Mas não basta. Eu quero e preciso que todos os membros da minha família e a minha família inteira ressuscite no último dia. Por isso, Senhor, eu e toda a minha casa precisamos ser cheios do Espírito Santo. Um por um, precisamos ser batizados no Espírito Santo. Eu quero, Senhor, e por isso eu peço. Eu tenho lutado e vou lutar ainda mais para que todos da minha casa sejam cheios do Espírito Santo. Já, agora, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que sejamos ainda mais cheios do Espírito Santo,
mais ainda cheios do Espírito Mais Santo. ainda cheios do Espírito Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Jesus, Jesus, batiza-nos no Espírito Santo. batiza-nos no Espírito Batiza-me no Espírito Santo. Santo. Batiza-nos no Espírito Batiza Santo. toda a minha casa no Espírito Batiza toda a Santo. minha casa no Espírito Vai Santo. vai pedindo com as suas palavras. Vem, Espírito Daqui a pouco nós Santo, vamos sobre cada um cantar de também nós. pedindo esse batismo no Espírito Santo. É isso que nós pedimos, Senhor, é isso que eu peço, Senhor, por mim e por toda a minha casa, por mim e por toda a minha família de carne, a minha família de Espírito, Senhor. Meus irmãos, meus sobrinhos, todos eles precisam ser batizados no Espírito Santo, Senhor, e viver a vida no Espírito, Senhor. E todos os meus filhos, Senhor, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, precisam ser batizados no Espírito Santo. E nós precisamos, Senhor, levar esse Espírito Santo a muitos, levar esse batismo no Espírito Santo, Senhor, até os confins da terra. Tu nos fazes, Senhor, essa chama acesa, essa chama viva, para levarmos e multiplicarmos essa graça, Senhor. E nós queremos sinceramente que muitos, através de nós, recebam a graça do batismo no Espírito Santo. E eu me entrego, eu me ofereço, Senhor, para ser realmente alguém que propaga, que leva a graça do batismo no Espírito Santo. E entrego a Canção Nova, entrego, Senhor, esse terreno, sim, esse território, que ele seja o território onde o Senhor possa batizar os teus filhos no Espírito Santo. Sim, que o povo que para cá vem, Senhor, sejam batizados no Espírito Santo. Se queres, eu te entrego, Senhor, para que aqui seja o lugar onde mais as pessoas recebam a graça do batismo no Espírito Santo, não para a nossa glória, mas para cumprirmos o nosso dever. Senhor, é dever nosso, e eu quero cumprir o meu dever. Eu te entrego, Senhor, esse solo, esse território eucarístico que é a Canção Nova, para que seja também o lugar onde possas derramar o Espírito Santo sem medida, para que todos aqueles que para cá vierem possam receber essa graça, recebam essa graça e voltem cheios do Espírito Santo e multipliquem essa graça e levem o batismo no Espírito até os confins da terra. Vem, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, transforma-nos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vamos ir também em pé. Vem, vem, Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, encela a luz. Senhor, estenda a sua mão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, encha a luz. Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, encha a luz. Encela a luz. Vem sobre nós e nossas famílias. Sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, enche-nos, vem, céus. Vem, deixa a luz. Vem, cela a luz. Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, encha a luz. Senhor, vem, Espírito Santo. Vem, encha a luz. Vem, cela a luz. Senhor, e eu aprendi até mesmo com o Senhor, Padre, um dia, o Senhor pregando, que quando nós pedimos o Espírito Santo sobre nós, pois nós já fomos batizados. Quem é batizado aqui? Todos nós fomos batizados, mas dentro de nós é como aquele carvão da churrasqueira, que vai passando o tempo ali, que já assou alguma carne, aí fica uma cinza por cima, mas o fogo está lá de baixo, e fica aquela cinza.
Então a imagem que me vinha durante esse tempo agora era dessa cinza, que durante o tempo da nossa vida, nós somos batizados, o Espírito está em nós estamos com todo o gás, mas que com o tempo e com aquilo que nós vamos vendo do próprio mundo, vem caindo sobre nós essa cinza, e que vai nos deixando para baixo, muitas vezes deixando nós incrédulos, muitas vezes deixando a gente sem forças de luta, deixando nós, sem a cada um de nós, sem uma visão na frente, sem esperança, talvez. A sua família vai ficando meia, tudo aquilo que o Padre foi falando e pregando para nós, que eu tenho certeza de que foi Deus revelando a todos nós. Então é hora de nós sacudirmos essa cinza. Até faça esse gesto de tirar essa cinza, que sobre nós venha mesmo o fogo do Espírito Santo. Nós não queremos mais estar com cinzas, mas nós queremos estar cheios e repletos do Espírito Santo de Deus. Você, a sua família, que toda cinza colocada até pelo inimigo de Deus saia de nós, e que de nós saia mesmo uma labareda, como nós muito usamos aqui, que de nós, de nosso coração, da nossa vida, da nossa família, seja mesmo repleta do Espírito Santo, um fogo ardente, que possa contagiar e queimar muitos, mas pelo Espírito, sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo, vamos pedir que o Espírito de Deus seja sobre nós. Vem, vem, vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela, deseja isso para sua família. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito, vem encha-nos, Senhor, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Iria na ame agora a sua família, um gesto de amor por sua família. Ame a sua família agora, clamando que o Espírito Santo de Deus esteja presente, clamando que o Espírito Santo de Deus acompanhe, clamando o Espírito Santo de Deus que ilumine o diálogo, que ilumine o perdão, que ilumine a sua família, que esteja sendo luz na sua casa, que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo a sua casa, e essa condução vai levar o céu à sua família, e tudo aquilo que é deste mundo, que nos leva ao contrário do céu, longe de Deus, que caia por terra das nossas famílias agora, que seja sobre nós a luz de Deus, o Espírito de Deus, sobre toda a tua família, os teus filhos, os teus irmãos, os teus pais, os teus parentes. Vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo. Canta assim, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!